O comércio eletrônico cresce cada vez mais no Brasil porque, sobretudo, conseguiu superar a desconfiança inicial do consumidor. Hoje o país é um dos 10 maiores mercados de comércio eletrônico no mundo. Para falar sobre o assunto, nós estamos hoje com Pedro Guasti, que é presidente do Conselho de Comércio Eletrônico aqui da FEComércio São Paulo. Pedro, qual é a lógica da desconfiança que foi superada no início? Não acho que você deve ter ouvido comentários iniciais de pessoas dizendo, jamais vou comprar nisso, eu não sei quem é o vendedor, para hoje nos tornarmos uma das 10 maiores mercados de e-commerce do mundo. O mercado de comércio eletrônico do Brasil, ele é um adolescente, né? Se a gente imaginar 15 anos, as pessoas no início, elas não tinham o hábito de comprar um produto, pagar e receber depois. A gente não teve no Brasil a cultura de compra por catálogo, como é difundido em vários países do mundo, porque nós tínhamos uma cultura inflacionária, tivemos muitos anos de inflação que impedia que o consumidor comprasse e depois de alguns dias recebesse. Então a gente já partiu direto para a internet. A compra pela internet, que é um catálogo virtual onde você, a partir do seu meio de pagamento, finaliza uma compra. Então, como a gente pulou uma etapa, aqui no Brasil as pessoas desconfiavam primeiro do processo. Eu compro, pago e recebo depois, será que realmente essa empresa é idônea, ela pode me entregar e eu não vou ter nenhum prejuízo financeiro? E a gente via isso, a Ibit surgiu há 15 anos, foi quando a gente montou a empresa para ajudar os consumidores a escolher as melhores lojas virtuais, a melhorar a confiança nas compras. E a gente via na pesquisa exatamente isso. As pessoas, primeiro, algumas não de jeito nenhum que queriam fornecer dados para sua compra. E depois, quando elas começavam a comprar, elas testavam o canal. Elas compravam na época, né, CD, livro, produtos mais baratos para poder verificar se realmente aquele site ele era viável, e a partir desse momento eles aumentavam a confiança comprando outros produtos mais caros. É a tática do risco baixo. É um risco baixo. Eu compro, dou o valor, muitas vezes eu usava o boleto, o consumidor usava o boleto e o depósito em conta, porque não queria fornecer o cartão de crédito. Isso ainda é muito importante, compra em boleto hoje? Hoje o boleto ainda é representativo. Em algumas lojas chega a ser 20%, 25% de participação dentro dos meios de pagamento. Mas é representativo porque, por causa da desconfiança ainda em dar o número do cartão, ou porque o boleto está dando desconto? Exatamente. Normalmente o boleto dá um desconto maior. Não então dá? A loja hoje, muitas lojas estão buscando uma rentabilização maior, resultado para o acionista. Quando você recebe no cartão de crédito parcelado, sem juros, essa loja tem um custo financeiro. Muitas vezes, para fazer caixa, fazer um fluxo de caixa, receber com antecedência, ela oferece um desconto maior para o pagamento à vista. Então o boleto ele entra como um processo que antecipa o pagamento, não tendo a necessidade, primeiro, de um pagamento de uma taxa, de uma tarifa para receber aquele valor, somente a tarifa do boleto, né? Então reduz o custo financeiro das empresas. Mas como eu estava te falando, o mercado nesses últimos 15 anos ele evoluiu, não somente trazendo para o consumidor novas lojas, mas também novas ferramentas que aumentassem, primeiro, a confiança, a segurança e a percepção de confiança. Eu posso te dar alguns exemplos. O exemplo da Ibit, a gente criou esse selo onde a gente dá ao consumidor a possibilidade dele escolher as lojas melhores avaliadas pelos próprios consumidores. São as medalhas diamante, ouro, prata, bronze, que aí já separa aquelas empresas que permitem ser avaliadas pelos consumidores das outras que não permitem ser avaliadas. E como é que o Ibit faz esse ranking dos mais bem avaliados? Olha, hoje a gente tem 22 mil lojas conveniadas a esse mesmo processo. É um processo simples, onde no final da compra o consumidor opta em responder um questionário de satisfação. Não é obrigatório, a gente tem participação entre 5% e 10% de todas as compras, em todas as grandes lojas nós estamos presentes. O consumidor diz se ele ficou satisfeito em vários quesitos. Depois da resposta, ele também responde um questionário de entrega para avaliar se a loja entregou no prazo, a qualidade dos produtos enviados, a qualidade do atendimento. Todas essas informações são coletadas, são tabuladas e de forma estatística são transformadas nesse selo. O selo Ibit ele é dinâmico. Todo dia a loja pode ter mudança. Se ela vem numa forma crescendo o seu nível de serviço,
ela pode evoluir até diamante. E como tudo na internet é mostrado instantaneamente. Em tempo real. A gente tem o contato direto, o serviço permite que um consumidor avalie a empresa e naquele mesmo momento a empresa já recebe aquela crítica ou aquela reclamação e ela pode agir e de tal maneira reverter a insatisfação do consumidor. Mas completando só o raciocínio, ao longo desses anos várias ferramentas apareceram no mercado para aumentar a confiança. Primeiro, análise de fraude, que são ferramentas que ajudam o vendedor, o varejista, a avaliar se aquela compra realmente é do Pedro, é do Antônio, é do José, porque muitos consumidores mal intencionados muitas vezes usam identidade de terceiro, cartão de crédito de terceiro, tentando se passar por um terceiro, enganando a loja. Isso é uma fraude no lado do lojista, tentando impactar negativamente o lojista. E o outro exemplo é quando o consumidor paga através de um que a gente chama de, hoje o Banco Central chama arranjo de pagamento, inclusive esses meios de pagamento que o mercado entende como subadquirente, já foi regulamentado, inclusive o ano passado, através de uma lei do Banco Central. O consumidor ele paga através, por exemplo, de um Bcash, que é o do Buscapé, ou do PayPal, que é um meio de pagamento americano, ou do PagSeguro do UOL. Aquele valor não é transferido imediatamente para o vendedor. Ele fica preso durante 2 semanas até que o vendedor entregue o produto para o consumidor e se o consumidor tiver algum tipo de reclamação, ele pode abrir uma disputa entre ele e a loja através desse meio de pagamento e quem tiver a razão e tiver correto, ou o dinheiro é devolvido para o consumidor, ou a loja recebe o valor. Ou seja, tem um intermediário ajudando o consumidor a não ter nenhum tipo de prejuízo. Então, as ferramentas foram evoluindo e os consumidores foram tendo melhor experiência, né, que a gente chama de user experience, tanto no momento da compra como no serviço prestado de entrega. A gente tem indicadores como o Net Promoter Score, que é um indicador mundial para avaliar a satisfação. E aqui no Brasil nós temos índices muito altos de Net Promoter Score para o comércio eletrônico. Ele gira em torno de 60, numa escala de 0 a 100. Mas isso, deixa eu só voltar a um dado que você deu. Você disse que entre 5% e 10% das pessoas que fazem compra pela internet respondem os nossos questionários. Os questionários. Isso, dentro de uma lógica mundial, é o quê? Porque também, se o brasileiro é desconfiado em fazer compra por comércio eletrônico, o brasileiro normalmente não é um participante de pesquisas ativo. É uma lógica não necessariamente. cultural. A nossa pesquisa ela é uma pesquisa de cunho participativo do consumidor. Ele, obviamente, se ele responder uma pesquisa, ele pode participar de um sorteio de prêmios, então existe uma troca. Quando a gente não usava estímulo de sorteio, a gente tinha 4% de participação, 3% de participação. Quando você coloca um incentivo, você pode até dobrar a participação das respostas, mas num universo muito grande. A gente coleta de 150 a 200 mil questionários por mês dentro desse volume do todo. Então, 150 mil novas respostas no momento da compra, mais algo como 50 a 60 mil respostas de entrega, te dá uma validade estatística muito confiável. Esse tipo de pesquisa também é feita nos Estados Unidos em algumas empresas, tem um concorrente internacional chamado BizRate, e lá também a participação é algo em torno de 5%. Então a gente, em termos internacionais, para pesquisas pela internet, tem números bastante importantes. Deixa eu entrar num assunto de review, por exemplo, de produto, em que o sujeito vai lá e diz a experiência dele, ele que já comprou aquele produto. Até para convencer a comprar o produto, que evidentemente se ele está vendo num cenário de internet, quando eu queria comprar uma geladeira, talvez 20 anos atrás, o máximo que eu podia fazer era perguntar para alguém que tem, e eu tinha que descobrir quem tinha uma geladeira daquela. Hoje você coloca no Google, você descobre, você tem uma série de reviews ali, de pessoas que compraram. Que é uma participação, e nesse caso eu acho que é absolutamente espontânea. Voluntária. Voluntária, não é? O quanto esse tipo de, além de técnicos, de jornalistas especializados que façam review de produtos, o quanto esse consumidor, ele que se dispõe lá, alguns filmam inclusive, colocam no YouTube o filme, a experiência com aquele produto, como é que ele montou. Eu vou falar de celulares, por exemplo, o sujeito mostra como é que ele reinstalou um ou outro programa, bom, enfim.
quanto que isso aumenta na lógica do sujeito confiar e aí continuar a compra no comércio eletrônico? Olha, a gente tem lá no Buscapé, né? A Ebit é do grupo Buscapé no Brasil e um grupo internacional chamado Naspers, que tem empresas de comparador de preço no mundo inteiro. Esse tipo de informação, ela é de uma forma muito clara e consumida pelo consumidor no momento que ele já vai para um comparador de preço. Ele, além de olhar se aquela loja tem um bom preço ou não, ele procura outros atributos da loja e do produto. A gente tem lá, dentro do nosso grupo de empresas, uma chamada Bom de Faro, que é um comparador de preço um pouco mais qualificado. A gente coloca os vídeos, a gente coloca os reviews e a gente usa a Ebit como um carro que pode ajudar a aumentar a avaliação, uma vez que quem comprou, realmente comprou, avalia o produto. A gente tem uma pesquisa de produto que a gente acrescenta lá. Eu posso te dizer que hoje, para quem compra produtos de valor agregado elevado, computador, smartphone, geladeira, eletrodoméstico de uma forma geral, a gente tem pesquisas internacionais que apontam que chega a ser 70% de todo mundo que compra algum tipo desse tipo de produto consumiu algum tipo de informação na internet, quer seja um vídeo, quer seja um review. Pesquisas americanas mostram lá nos Estados Unidos que 50% hoje de tudo que é vendido no varejo tem uma influência de pesquisa na web, quer seja preço ou quer seja informação de review, metade. E dentro dessa realidade, nós tivemos aquela sexta-feira especial de compras, a Black Friday, que é uma coisa americana que foi exportada para o mundo todo. E o Brasil foi um dos compradores da ideia. E com sucesso imenso, diga-se de passagem. Ou pelo menos maior do que se esperava, talvez. Né? Foi. Isso precisa de regulamentação, esse tipo de coisa, porque houve também uma avalanche de reclamações. Não sei se porque o sistema não conseguiu suportar a demanda imensa, alta, o que prova que foi um sucesso a ideia, pelo menos. Isso precisa de regulamentação, é necessária a intervenção de um órgão controlador, e esse órgão controlador pode ser uma agência, mas uma agência que vem do Estado. Qual o nível hoje de controle do Estado ideal que poderia atender ao mercado e se ele está acima ou está abaixo do que as empresas gostariam? Bem, essa pergunta é muito importante e interessante. O Black Friday ele foi importado, a gente pode dizer que o ano passado foi a terceira edição aqui no Brasil, onde as empresas realmente têm um volume altíssimo de vendas concentradas em poucos dias. Tá? A gente viu que os indicadores do Black Friday 2014, não somente financeiros, que foi 1.160 bilhões de reais num único dia vendido no comércio eletrônico, os indicadores de qualidade de reclamações caíram muito o ano passado. Obviamente, porque nós tivemos reclamações muito fortes no ano anterior, tanto como o abuso de empresas que acabaram aumentando os preços para dar desconto, né? E isso realmente pegou muito mal. As empresas que usaram desse artifício acabaram sofrendo penalidades, o próprio Procon atuou em cima de empresas. E o ano passado o próprio setor promoveu uma autorregulamentação. A gente viu algumas iniciativas da Câmara ENET, Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, que criou selos de controle de qualidade. O próprio Buscapé, que já tem acompanhamento de preços, porque ele hoje recebe milhões e milhões de ofertas diárias. Tem um gráfico, inclusive. Tem gráficos de acompanhamento preço, né? De preço, se o preço subiu ou desceu. O próprio mercado ele acabou implementando regras. O próprio Buscapé fez uma triagem. Se ele recebesse uma oferta para colocar na lista do Black Friday e que aquele preço realmente não era relevante, não tinha, se não me engano era 20% ou 30% abaixo do que foi praticado numa média histórica das 4 últimas semanas, ele nem aceitou como oferta. E o Procon monitorou de perto, a gente teve índices muito baixos de reclamação. O que nós tivemos foi reclamação de empresas que não conseguiram manter de pé os seus sistemas, os seus sites, pelo acesso simultâneo ter sido tão alto. Então, milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo acessando uma loja virtual, não houve tecnologia suficiente para você conseguir aguentar esse tráfego simultâneo. Tá?
Então, na minha opinião, é que não existe a necessidade de ter nenhuma regulamentação, nenhum tipo de envolvimento, porque o próprio mercado vai punir e pune aquelas empresas que, de alguma forma, abusarem desse tipo de estratégia negativa. Pedro, você falou sobre segurança, então eu vou entrar na questão técnica de sistema. Uma empresa grande, suponho, tenha condições financeiras de investir em vários sistemas de segurança, inclusive redundantes, para evitar a fraude que a acomete e que deixa o consumidor inseguro. As empresas pequenas têm a mesma lógica, porque ela pode entrar no comércio eletrônico, ela pode ser, de repente, uma inovadora, uma startup nesse negócio. Eu consigo mensurar ou dar um mínimo de garantia que essa empresa tem também um sistema de proteção ao consumidor? Consegue. O Brasil desenvolveu tecnologias e plataformas de serviço que atende tanto o grande como o médio como o pequeno. Hoje o mercado oferece ao pequeno empreendedor plataformas de comércio eletrônico com soluções integradas que permite o vendedor com R$10.000, R$5.000, até menos, implementar uma loja virtual onde ela vai ter aparição num buscador comparador de preço, vai ter um meio de pagamento integrado com análise de risco, com uma pesquisa EBIT já integrada, tudo isso trazendo para aquele vendedor um nível de segurança em que ele pode trabalhar sem nenhum tipo de problema. Se ele coloca aquele meio de pagamento, como eu disse, onde a análise de risco é feita pelo próprio meio de pagamento, ele não tem risco nenhum, ele realmente vai ter problema zero, tá? Agora, o que o empreendedor precisa ter, já aproveitando o gancho, é o mínimo de conhecimento, o mínimo de capacitação para poder operar bem nesse mercado. Esse é um mercado cheio de detalhes, cheio de iniciativas de especialização, tanto em marketing online, como a necessidade de você fazer um atendimento de pós-venda, como logística, e também gestão de empresa, uma boa gestão de negócios, uma boa gestão financeira, controle de qualidade, controle de estoque, administração, recursos humanos, ou seja, o e-commerce nada mais é do que uma empresa e que tem toda uma gama de detalhes onde aquele vendedor precisa se especializar para poder ter sucesso, tá? Foi aí que o mercado também, nessa evolução, trouxe escolas de capacitação de comércio eletrônico. Existem vários cursos rápidos de 100 horas, de 200 horas, que capacita a formação profissional do empreendedor de comércio eletrônico. E isso é importante, você saber quais seriam os caminhos para onde aquele empreendedor deve se preocupar, qual a melhor plataforma ele deve implementar, qual o melhor meio de pagamento, qual a melhor ferramenta de marketing, se ele vai usar e-mail marketing, se ele vai usar Google, se ele vai usar Buscapé. Então ele precisa fazer sua parte, precisa entender um pouco melhor, fazer um bom planejamento estratégico, onde eu vou montar, onde eu digo não fisicamente, mas em que segmento de mercado eu vou atuar, eu vou ser diferenciado como? Eu não vou entrar para brigar com uma grande rede de varejo para vender televisão. Eu não vou ter massa crítica para comprar bem e não vou conseguir entregar direito. Mas eu posso vender produtos personalizados, produtos que os grandes varejistas muitas vezes não vendem. Eu posso vender dentro de um marketplace, é uma tendência nova. Eu vou colocar os meus produtos dentro de um grande marketplace e eu vou aproveitar aquele tráfego e o marketing que aquele grande marketplace consegue gerar de tráfego qualificado e vender meus produtos lá dentro. Então, existem técnicas, existem especificidades muito interessantes, mas isso precisa ser aprendido pelo empreendedor. Das reclamações que as empresas recebem, qual é o grande problema? Logística é um problema ainda hoje no país, problema de segurança de dados, apesar de todas essas ferramentas que você citou. O que hoje, dos problemas que ainda acometem o comércio eletrônico, quais são os mais problemáticos que impactam, evidentemente, na confiança da empresa? A entrega é o fator fundamental e importante para o sucesso de uma empresa no comércio eletrônico. Entrega no prazo. Tá? O consumidor ele faz um cálculo entre conveniência, preço e qualidade.
Então, quando ele vai escolher uma empresa para te vender um determinado tipo de produto, obviamente ele quer pagar menos, mas ele quer também ter segurança e ele quer receber no prazo. A partir do momento que uma empresa promete entregar em 10 dias e entrega em 11, 12, 13, aquela empresa quebrou o contrato que ela fez com o consumidor. Ela vai ser penalizada. Se ela entrega antes do prazo, o consumidor sabe reconhecer e ele vai avaliar positivamente aquela empresa. Ou seja, logística, não somente a logística de transporte, mas a gente chama de fulfillment, aquele momento, aquele tempo de processamento que o pedido sofre dentro da empresa até o momento que aquele produto chega na casa do consumidor. Tudo isso é o tempo total de entrega. Uma segunda questão que a gente tem que falar e que cada vez mais está presente no nosso bolso, além da carteira, é o telefone celular inteligente, o famoso smartphone. Hoje no Brasil a gente tem um uso muito intensivo de smartphone que acaba mudando o comportamento de compra do consumidor. O consumidor cada vez mais usa a banda larga, móvel, o seu smartphone para pesquisar e para comprar. Tanto para pressionar o vendedor na loja física a baixar o preço, sim, como usar na sua casa o próprio smartphone ou tablet para concluir uma compra. Então a linha telefônica, né, a banda larga, ainda precisa ser melhorada, a qualidade da banda larga no Brasil. A gente aqui no Brasil compra uma banda larga de 10 mega, mas a operadora, ela em contrato, ela pode te entregar somente 30% do que você comprou, ou seja, 3 mega. Você paga 10 e recebe 3. A adoção do 3G no Brasil ainda não é total nos 5.800 municípios do Brasil. Eu sempre conto nas minhas palestras. Nós estamos falando 3G, já nós falamos 3G. Não, 4G eu vou chegar lá. O 3G, eu fui em Bonito, cidade de Mato Grosso do Sul, em dezembro, agora, do ano passado. Não tem 3G na cidade turística, recebe turistas do mundo inteiro. Imagina o consumidor lá em Bonito querendo fazer uma compra virtual numa loja sem 3G. É impossível. O GPRS, o ED não funciona. Vamos falar de grandes cidades. Aqui em São Paulo, se você usa o 3G, você tem verdadeiros buracos negros dentro da cidade. Não funciona em muitos lugares. O 4G ainda funciona em alguns lugares de São Paulo, mas em outras cidades não funciona. Você pega uma Coreia do Sul, só como exemplo, né, que é o oposto nosso, lá eles estão testando 5G. O 4G, eles usam quase que toda a totalidade dos usuários usam 4G. A velocidade da internet lá é 100 vezes maior do que a nossa aqui. Isso vai permitir futuramente, se a gente consiga atingir patamares de qualidade elevados, a dar um outro salto no comércio eletrônico. 2 números interessantes. A participação do e-commerce na Coreia do Sul já é maior, já é próxima a 18%. Tudo que é vendido no varejo de uma forma geral na Coreia do Sul, 18% vem via comércio eletrônico. Aqui no Brasil esse número é próximo de 4%. Então, quando a gente tiver realmente uma linha, uma comunicação em 3G ou 4G de qualidade, a gente vai também dar um outro salto de confiança e de segurança e de qualidade nas compras. Na sua opinião, é aí que o governo tem que entrar pesado? Sem dúvida. Essa é uma função Essa é uma função do poder público, pressionar através de regulamentação. Não de regulamentação, incluir leis que regulem a entrega, a compra. Por exemplo, aqui em São Paulo, aproveitando um gancho, foi sancionada a lei que obriga a loja virtual a oferecer ao consumidor virtual a entrega agendada em todas as compras sem custo adicional para o consumidor. É uma forma de intervenção dentro de um livre mercado que acaba impactando negativamente para todo mundo. Eu vou comprar um produto, eu não tenho pressa de receber e a loja me oferece frete grátis para me entregar em 10 dias, eu posso optar em querer aquilo. Mas se eu, por exemplo, preciso do produto agora e me cobrarem R$100 de frete, dependendo da minha necessidade, eu posso optar em querer que a loja me entregue agora. Vem um drone aqui, entra pela janela e me entrega. Eu estou caricaturando, mas... Claro. É assim que funciona no mercado moderno, no mercado americano. Você tem níveis de serviços distintos com preços distintos. Aqui no Brasil não, a gente tenta pegar e estratificar
tudo pelo mesmo nível. No fundo, quem paga é todo mundo mesmo, porque se você não pode cobrar do consumidor por um serviço diferenciado, então eu vou cobrar um pouco mais de todo mundo para que todo mundo pague esse custo final. Então, esse é um exemplo de leis que a gente acaba criando aqui, que eu vou usar o que eu já ouvi, a famosa lei jabuticaba, né? Só tem no Brasil. A gente precisa ter leis que ajudem a facilitar e a melhorar os níveis de negócio dentro do mercado. O ambiente. O ambiente de negócio. O Brasil já tem um ambiente pesado, difícil, custoso, nossa carga tributária é elevada e a gente acaba criando leis. Também para o e-commerce? A carga tributária no e-commerce ela é tão elevada quanto qualquer empresa. Porque eu tenho um custo menor de estrutura de loja, é isso? Isso é uma lenda, né? Na verdade, eu não pago o aluguel no shopping, mas eu tenho que ter um grande CD para processar o produto, eu tenho que ter uma equipe diferenciada. Centro de distribuição, né? Desculpe, são termos técnicos. Centro de distribuição para processar, para hospedar, para entregar o produto. Sim. Eu preciso ter uma equipe técnica qualificada, que o salário é muito alto, especialistas em engenheiros de software, engenheiros de database, de BI. Eu preciso ter investimento em marketing online, está cada vez mais caro investir no Google, o preço sobe. Todo mundo sabe disso, não somente no Google, no Facebook, em qualquer empresa que venda marketing online. Então o custo do comércio eletrônico também é alto, entregar é caro, processar é caro. Eu tenho o custo financeiro, se eu der 10 vezes sem juros, eu tenho o custo da processadora do cartão, tem custo. O que eu não tenho, na verdade, é aquele custo lá final, mas toda a estrutura pesa e é dispendiosa. Pedro Guasti, obrigado. Eu agradeço, muito bom. Obrigado pela entrevista.